Mateus 2, versículos 13 e 14, diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. O tema da mensagem de hoje é passos no escuro. Aqui, Deus mandou que Maria e José saíssem às pressas para ir ao Egito, porque o rei Herodes buscava matar o menino Jesus. Se vocês pegarem e lerem anteriormente nesse mesmo texto, vocês vão ver que Herodes ficou sabendo do nascimento do rei dos judeus, e aquilo enfureceu o seu coração, porque ele era o rei. E ele falou assim: olha, então eu vou procurar as crianças e vou matar, para que eu aniquile esse concorrente meu. Mas Deus avisa José em sonho, fala: olha, levanta, sai daqui agora e vai para o Egito, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino Jesus. Na caminhada cristã, muitas vezes somos surpreendidos por direções de Deus que, a princípio, não fazem muito sentido para nós. Assim como José recebeu a ordem de fugir para o Egito em plena madrugada, também recebemos instruções de Deus que nos desafiam a confiar mais do que entender. O Egito não era um lugar de muitas boas lembranças ao povo judeu, né? Eles haviam sido cativos, os irmãos conhecem a história de Moisés: liberte o meu povo, as 10 pragas, e foi para esse lugar que agora, tanto tempo depois, Deus manda José novamente. Então, muitas vezes recebemos instruções que a princípio não fazem muito sentido, mas mais importante do que entender é confiar. Muitas vezes aquilo que Deus preparou exige obediência, leva tempo e muitas vezes não entendemos o porquê. Mas o importante é obedecer. Primeiro ponto é: Deus mandou, obedeça. Aqui nós vemos no versículo 14, Deus avisa José em sonho. No versículo 14 diz: Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. José não discutiu, não protelou, não indagou, não ficou querendo saber o porquê. Ele simplesmente se levantou e foi. Deus mandou, ele obedeceu. Não ficou discutindo, não ficou querendo entender. Deus mandou, ele obedeceu. E a ordem de Deus era urgente, porque era risco de vida e de morte ali. A ordem de Deus era urgente, mas muitas vezes deixamos para amanhã o que Deus exigiu de nós. Seja uma ação, seja um perdão, seja uma mudança de comportamento urgente, e nós deixamos para amanhã, deixamos para depois. Daqui a pouco. Se José e Maria esperassem o amanhã, uma tragédia teria se abatido ali. Eles não podiam esperar para amanhã, era urgente a ordem. E José sabia disso, por isso ele não questionou. Deus mandou, obedeceu. Muitas bênçãos e livramentos em nossas vidas dependem de uma obediência imediata. Não pode ser para amanhã. Deus mandou, é hoje. Faça, urgente, o mais rápido que puder. Obedeça hoje. Amanhã pode ser tarde demais. José, se tivesse esperado amanhecer, quem sabe não teria conseguido fugir para o Egito. De noite ele foi avisado. À noite ele se levantou, tomou Maria e Jesus e se foi para o Egito. Urgência. Quando Deus ordena, é urgente. Não queira protelar as ordens de Deus. Não queira esperar mais um pouco para cumprir aquilo que o Senhor
falou para você. Não queira mudar o seu comportamento depois. Depois que ele fizer, eu também faço. Depois que ele me pedir perdão, eu também peço. Não. Deus falou, é urgente. Amanhã pode ser tarde demais. Segundo ponto, não exija explicações para obedecer. Obedeça sem questionar. Deus não deu a José todos os detalhes. Não ficou explicando como José deveria sair, por onde, o que ele deveria levar. Ele não ficou dando detalhes. Ele só falou, fuja. Ele apenas deu a ordem para fugir. E muitas vezes queremos as respostas antes de agir. Nós queremos entender os porquês. Nós queremos que Deus detalhe todo o plano. Você vai sair daqui, você vai passar por isso, vai acontecer isso e lá na frente vai acontecer isso. Irmãos, muitas vezes Deus só dá ordem. Ele só fala, faça. Mas por quê? Não interessa. Deus falou, faça. Não exija explicações para obedecer. A verdadeira fé anda na frente das explicações. Deus mandou, não interessa o porquê, não entendo, não sei porquê, mas eu faço. Esses tempos atrás, alguns meses atrás, a nossa família estava planejando algumas coisas, já estava o plano todo esquematizado, vai fazer assim, vamos fazer assim, e que bênção. De repente, Deus chegou e falou, não vai ser assim, vai ser assim. E eu levei um baque quando isso aconteceu, e eu falei com a minha mãe, mas eu não estou entendendo o porquê isso, Não é dessa maneira que a gente tinha planejado e se programado. E minha mãe falou assim, eu também não entendi. Também não era dessa maneira que a gente tinha planejado. Mas se Deus falou que é assim que nós faremos. Até hoje nós não temos a explicação. E pode ser que Deus nem dê. E não interessa. Porque mais importante do que entender é obedecer. A fé anda na frente das explicações. Eu comentei até com os jovens, uns estudos atrás, que uma vez eu devia ter a idade do Arthur, mais ou menos uns 10, 11 anos, e o meu irmão tinha uns 6, 7 anos, alguma coisa assim. E a gente tinha era como se fosse uma lanterna estroboscópica, tipo isso, que ela emitia um facho de luz, só isso, era uma luz. E meu irmão estava brincando com essa lanterna, e ele ligou e colocou na mão dele a luz. Era uma luz. O que faz uma luz? Nada, era uma luz, só iluminou a mão dele. E meu pai falou assim, falou para ele assim, Fernando, você colocou essa luz na sua mão? Ele falou, coloquei. Ele falou, então solta e vai lavar urgente. Ele soltou e saiu correndo lavar. Lavou, ficou esfregando a mão e eu do lado assim, mas é só uma luz, isso daí não tem problema nenhum, o que está acontecendo aqui? Eu falei, já brinquei com isso daí tantas vezes, está na cara, eu já coloquei, e ele pôs na mão e mandou lavar, eu vou morrer então. E daí o meu irmão foi lá correndo e lavou, esfregou, e voltou e largou aquilo lá, não mexeu mais. E eu estava brincando ali junto, e eu rodeando em volta para ver o que ia acontecer. Não ousei perguntar, Falei, vamos esperar para ver. E de repente o meu pai chamou meu irmão, e eu chamou meu irmão, corri ali do lado, Falou, o pai mandou você lavar a mão para você entender uma coisa. Que quando o pai fala, você simplesmente obedece sem questionar. O pai falou, você faça. Não interessa o porquê. Você entendeu, Pi? Ele pequenininho. Então tá bom, pode brincar. E eu falei, meu pai ensinando com a lanterninha.
E eu entendi, eu era pequeno, tinha uns 10, 11 anos, e eu entendi o que meu pai fez aquele dia. Ele falou claramente, quando o pai falar, você obedeça sem questionar. E é assim que nós devemos ser com Deus. Se meu pai me ensinou que eu devo ser assim com Ele, imagina com Deus. Imagina com Deus que sabe tudo que vai acontecer ainda. Mas nós exigimos explicações, nós questionamos, nós queremos saber o porquê, nós queremos saber como Deus vai fazer. Não interessa. A ordem aqui é obediência. Deus falou, obedeça sem questionar. Terceiro ponto, muitas vezes não entendemos os motivos, mas confie em Deus. O caminho para o Egito poderia parecer estranho, difícil, fora do plano, mas era o lugar do cuidado de Deus. O que parece fuga pode ser, na verdade, proteção e preparação do Senhor. Às vezes nós temos que dar alguns passos atrás, para que o Senhor nos prepare, nos molde, nos proteja, para que possamos avançar seguros à frente. Obedecer a Deus pode nos livrar de perigos que nem sabemos que existem. Uma vez, eu estava pronto para sair, me arrumei, tinha comprado ingresso já para o lugar que eu ia, prontinho para ir, tomado banho, eu fui sair, meu pai me chamou, Rafa, Deus falou que não é para você ir. Nossa, eu, jovenzinho, ainda sou, né, mas um jovenzinho, prontinho para sair, tudo planejado com os meus amigos, e daí meu pai fala assim, você não vai. Mas pai, eu já estou pronto, já comprei, eu vou perder o dinheiro do ingresso? Deus falou que não é para você ir. Eu abaixei a cabeça, voltei para o quarto triste e fiquei em casa. Nós não sabemos do que o Senhor está nos livrando. E muitas vezes nem saberemos. Até hoje eu não sei por que eu não fui aquele dia lá. Não é que eu, até falei para os jovens, não é que eu liguei a TV e de repente vi, nossa, um acidente com 132 carros. Olha só, era para eu estar lá. Não, eu não sei por quê. Mas Deus falou que não era para eu ir. Obedecer a Deus pode nos livrar de perigos que nem sabemos que existem. Quando Deus nos pede algo, Ele já sabe o que está à frente. A obediência de hoje garante o futuro que Deus já nos preparou. Deus já está enxergando aquilo que você não vê. Eu gostaria que os irmãos abrissem Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, você vai questionar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O mais alto, o mais inacreditável que você possa imaginar não é nem perto daquilo que Deus pode fazer. Não ouse questionar os planos de Deus. Não ouse, apenas obedeça. Eles são infinitamente maiores e melhores do que qualquer plano genial seu. Você pode ter certeza. Olha, preparei um plano genial, não é nem perto daquilo que Deus preparou, nem próximo. Não ouse questionar os planos de Deus, apenas obedeça. Para concluir, a história de José e Maria nos mostra que aquilo que Deus prepara exige obediência e muitas vezes paciência.
pois não compreendemos todos os motivos. O mais importante é confiar e obedecer, mesmo sem entender. Se José e Maria não tivessem obedecido à ordem de Deus, ou demorassem a sair, exigindo respostas e explicações, o destino deles poderia ser catastrófico. Quando Deus mandar, obedeça imediatamente. Isso faz a diferença entre o choro ou o riso, entre o fracasso e a vitória. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Que passo você tem adiado porque quer explicações antes de obedecer? Eu vou repetir. Que passo você tem adiado porque quer explicações antes de obedecer? Obedeça e confie em Deus. Temos que aprender a dar passos no escuro, pois a fé é caminhar sem enxergar o caminho.